O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, Christine. You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... o Wilmerson da Silva, de Fortaleza. E também... Caio Feio, de Belém. E também... eu sou o Griffith. Griffith, você já esteve aqui no episódio passado, quando a gente falou sobre Jay Splatter, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você poderia se apresentar de novo pra gente? Bom, eu tô aí na internet há um tempo. Eu sou a segunda ADM da Shin Filmes. E eu participo aí da Shin Filmes, que nós fazemos como um portal de cinema asiático. Também temos um acervo de filmes asiáticos, giallo, slasher no Drive. E estamos em ato momento, mas já tivemos um podcast. E em algum momento devemos retornar. E como é que surgiu a Shin Filmes? Você podia falar pra gente? Bom, eu e o Clayton, nós nos conhecemos há bastante tempo. Ele é o ADM principal e ele foi quem teve a ideia do projeto. E a ideia meio que surgiu do seguinte: nós já conhecíamos muitos portais de cinema no Brasil, seja de podcast, de matérias e afins, mas nós não víamos tanta coisa com ênfase no cinema asiático que fosse tanto para além do comum. E aí nós surgimos como podcast e um portal, e depois nós começamos a arquivar esses filmes no Drive junto da onda que veio para tentar democratizar mais o acesso a esses filmes. Caio, você esteve aqui no episódio sobre a Aida Lupino, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro, Thiago. Bom, primeiramente, feliz de estar de volta. Foi bastante divertido gravar o episódio da Aida Lupino. Eu faço um podcast que é o Sem Imagem Podcast. E também estou no Instagram e no Twitter e no Blue Sky, mas principalmente no Sem Imagem que eu gravo. Então tá nas plataformas de podcast. Lá eu faço meio que um monólogo sobre algum filme. Eu faço uma crítica, falo no meu cotidiano também, assim. Tento não ficar tão professoral, assim, ficar só falando do filme e tal. Eu tento também trazer algo que eu tenho visto, algo que tenha acontecido. Então, principalmente na internet, eu tô lá no podcast. E eu acho que é isso. Acho que é isso. Eu também tenho um blog, mas lá no blog eu tenho postado menos. Então, acho que a via principal para conteúdo é o Sem Imagem Podcast. E qual é o formato do Sem Imagem Podcast? Você podia falar um pouquinho dele pra gente? Claro, geralmente eu escolho um filme, né, e eu começo, assim, depende do momento. Tem vezes que eu tô com mais disposição, então às vezes eu faço o primeiro bloco tratando de notícias, faço uma crônica, e aí depois eu faço uma crítica do filme, tento fazer algum material, alguma fortuna crítica, algum livro, e aí no final eu anuncio o próximo episódio. Também faço maratonas, que é onde eu pego só um tema e falo durante 6 episódios, por exemplo. A última maratona que eu fiz, que foi do John Carpenter, onde eu falei sobre 6 filmes do Carpenter, tentando falar um pouco sobre a carreira do diretor, tentar até, de alguma forma, entender um pouco da estética, um pouco da abordagem do diretor, e eu acho que esses são os formatos que eu faço. Também faço um especial de carnaval, né? Carnaval tá chegando, não sei exatamente quando esse episódio vai sair, mas também quem se interessar por filmes de carnaval, também faço especial de carnaval. Acho que no geral é isso. Então, achou interessante, quiser sintonizar. E espero também criar novos formatos esse ano e tentar algumas novidades. Wilmerson, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente no episódio sobre o Obayashi. Mas assim como os outros, né, esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Então você aceitaria se apresentar mais uma vez pra gente? Claro, Thiago, com certeza. Eu me chamo Wilmerson, eu moro em Fortaleza, Ceará. Tenho 32 anos. Minha ocupação principal é como um engenheiro de software, mas
há uns 8 anos ou mais, eu descobri uma imensa paixão pelo cinema. E desde então eu venho estudando, venho conhecendo cinematografias e amo conhecer novos cinemas, né? Novos diretores. E basicamente é isso, eu diria. E você faz parte de um cineclube, né? Isso, eu faço parte do Cineclube Paralelas, aqui em Fortaleza. A gente tem encontros mensais e todo mês a gente está discutindo um país diferente. Esse mês é a Índia, o encontro vai ser dia 26, então eu acho que o episódio vai sair depois, né? O encontro já vai ter acontecido, mas vai ser o filme Flores de Papel, eu acho que é de 59, se eu não tô enganado. E é isso, quem for aqui da região e quiser ir para um dos encontros, super bem-vindo, super bem recebido. É só ficar ligado lá no Instagram, na nossa página, Cineclube Paralelas, e é isso. E Emerson, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Sim, eu vi um documentário chamado The Thin Blue Line, acho que de 88, no Brasil se chama A Tênue Linha da Morte. É um documentário sobre um crime que foi o assassinato de um policial em Dallas, nos Estados Unidos, onde eles já tinham encontrado um suspeito e condenado à morte. E o documentário investiga como foi essa noite do crime, segue outras linhas de investigação e meio que fica meio evidente que, na verdade, tinha ali alguma coisa muito errada acontecendo. E é um documentário muito influente, porque ele meio que cria toda essa estética que a gente vê de TV, depois desse documentário, de TV sobre crimes, né, que tem aquelas cenas de simulação, tem aquelas entrevistas das testemunhas de frente para a câmera. Esse documentário é dirigido pelo Errol Morris, que é um documentarista bem aclamado também. Enfim, é um filmaço, gostei muito. Eu lembrei muito do Jurado número 2, do Clint, enquanto eu assistia, porque tem algumas testemunhas que parecem personagens ali do filme do Clint. Então, eu acho que vale muito a pena assistir, muito a pena conhecer esse filme. É muito massa. E você, Griffith? Eu já tava me sentindo um pouco culpado, porque no último episódio, na parte de recomendações, eu trouxe pra cá um filme do Clint, e eu venho trazer o filme do Clint de novo porque eu mantenho a minha maratona, e essa semana eu reassisti o Ponte de Madison. É um filme que eu já gostava muito, e dessa vez eu gostei mais ainda. É um filme em que eu acho que o Clint tá um dos seus melhores trabalhos de luz e sombras. Então ele ali é como se tudo o que ele aprendeu anteriormente na carreira tá culminando esteticamente nesse filme. É um belo romance não linear, que tá ali ele e a Meryl Streep estrelando o filme. E aí tu tem o ponto de vista da Meryl Streep e o ponto de vista dos filhos dela, que estão tendo consciência desse romance muitos anos depois do que ele ocorreu, já que é um romance extraconjugal. E um dos motivos pelo qual eu reassisti esse filme é porque o Crisântemos Tardios, que é o filme que eu trouxe para esse episódio como uma recomendação, ele tem uma questão do romance proibido ali, e toda vez que eu penso nesse tipo de temática para um filme, eu acabo voltando para o Ponte de Madison, porque ele é um dos melhores casos desse tipo de filme para mim, um dos mais sensíveis, um dos mais bonitos. E eu poderia passar horas detalhando ele, mas eu acho que eu prefiro deixar que as pessoas que têm interesse nesse tipo de coisa vejam as cegas. Me indicaram esse filme tantas vezes, mas eu ainda não assisti, você acredita? Eu acredito. Eu tenho um monte de filme assim que é super conhecido. Eu não assisti. Muitas vezes eu penso assim, dá pra fazer episódio, aí eu acabo não querendo assistir mesmo pra poder. Aproveitei o gancho do Emerson. Ele falou que o filme ali lembrou dele do filme do Clint. Eu já tava me sentindo culpado, porque no episódio passado, o filme da semana foi o Hong Kong Man, do Clint também. Mas não tem jeito, cara, é bom. E você, cara, você viu alguma coisa legal? Sim, eu vi. Que bom que você perguntou. É engraçado porque, tipo, eu assino o MUBI, né? E às vezes eu até esqueço que eu assino.
E claro que eu lembro quando vem a conta no fim do mês, mas tipo, às vezes eu assisto mais filme baixado, DVD, e às vezes eu não dou muita atenção pro streaming. Só que aí, pensando nisso, eu às vezes me forço a ver algum filme de lá. Eu procurei algum filme lá e encontrei. Eu queria assistir algo que eu não tivesse no meu ponto cego, né? E eu encontrei esse filme que é Working Girls, que foi localizado pra cá, né, como As Profissionais do Sonho. O que, se for a sinopse, parece uma tradução um pouco cínica, né? Um pouco maldosa, talvez. E que esse filme, ele é um drama, né? Ele acompanha personagens que são mulheres que elas... a vida delas, no trabalho delas, são prostitutas. Uma espécie de casa de... um bordel, assim, não é bem um bordel, assim, mas é um apartamento, assim. A gente acompanha um dia de trabalho na vida dessas mulheres, especialmente na protagonista, que é a Molly, né, interpretada pela Louise Smith. E, salvo engano, é um filme independente, então uma produção mais simples e tudo, e assim como as atrizes, acho que não tem nenhuma atriz famosa. A direção da Lizzie Borden, a diretora também que eu não conhecia. E então eu achei um filme bem interessante, até para tentar fazer um paralelo com o tema de hoje. Eu acho que seria uma sessão bacana assistir esse filme e assistir o Rua da Vergonha, que é o último filme do Mizoguchi, e que também trata sobre garotas de programa. Então eu acho que acaba sendo uma sessão interessante ver esses dois filmes. E enfim, então eu recomendaria o Working Girls, né, Profissionais do Sonho. E eu achei o filme bem interessante e, pelo que eu vi, né, eu não vi muitas pessoas que assistiram, então acho que pode estar no ponto cego de muita gente. Falou desse filme, eu acho que foi no episódio retrasado do Obayashi, porque bacana. Quem me indicou foi a Agnes, ela teve presente aqui, e a gente tava falando, né, a Agnes considera esse filme como o melhor filme sobre prostituição que tem, né, porque é um troço, coisa menos com tesão possível, né, assim, as cenas de sexo, né, como se elas estivessem esperando pra cumprir o horário. É isso que eu comentei, até escrevi no Letterboxd, que o filme ele é como se fosse um dia de trabalho, de tipo... A gente tem essa rotina de trabalho que é exaustiva, tipo, percebe essa questão da exploração do trabalhador e como isso, as relações ali de trabalho ficam desgastadas e para além de mostrar esse ambiente desgastante, esse ambiente que eu acho que a diretora ela consegue ser muito feliz nisso, porque a gente fica exausto assistindo esse filme em boa parte, assim. Ainda tem esse plus, né? Ainda tem essa imagem que é as cenas de sexo. E fica esse contraste do tipo... Essas meninas têm que ficar ali naquele ambiente, atendendo telefone, vendo conta e tudo, e ainda tem que ter seu corpo explorado. Então acho que essa visão muito da prostituição realmente como trabalho de fato, né? Então acho que se aproxima muito dessa questão, essa visão, essa ótica do trabalho como exploração também. Dá pra fazer uma dobradinha boa desse filme, O Cabelo da Tarde do Buñuel? Sim. Dá episódio. Boa. Dá. Dá episódio. Quem não viu, queira ver, aí a gente pode sentar e a gente conversa muito desses dois filmes, né? Até pensei que você ia falar de algum do Mizoguchi, né? Porque o Mizoguchi ele fala sobre essa questão da prostituição, né? Tá bem importante para os antimontagens disso. Sim. Bem, a gente tá terminando o mês dedicado ao cinema japonês aqui no Ponto Cego. A gente falou sobre uma vastíssima variedade de temas, né? A gente começou falando sobre a Etsuko Shiomi, que é essa artista marcial. Aí depois a gente foi falar sobre a Kinuyo Tanaka. Aí depois foi o Obayashi. Semana passada a gente falou sobre Jay Splatter. E agora a gente meio que tá voltando, né, para falar desse período mais clássico, que a gente começou lá com a Kinuyo Tanaka, falando sobre o Mizoguchi, que foi um diretor que trabalhou muito com ela, né? Antes de a gente falar sobre ele, eu gostaria de saber de vocês, né? Como é que surgiu a relação de vocês com o Mizoguchi? Qual foi o primeiro filme dele que vocês assistiram? Conta pra mim. O primeiro filme do Mizoguchi que eu vi foi justamente o que eu indiquei hoje, que é o Intendente Sancho. E um amigo que, na verdade, estava na casa de uma amiga, a gente estava vendo os filmes, e aí um amigo
chamado Renato de Coace. A gente assistiu, todo mundo ficou super triste. Todo mundo amou o filme também. E depois disso, fiquei com vontade de ver mais coisas dele. E aí eu assisti Contos da Lua Vaga. E eu também amei. Acho 2 filmaços, assim. Eu acho o Detente Sancho irretocável. A única coisa que eu não gosto é o título. Mas a gente pode conversar sobre isso depois. E aí eu tava com muita vontade de conhecer mais do cinema dele. E ao mesmo tempo sempre ocupado vendo outras coisas. E aí eu dei a ideia pro Thiago da gente fazer esse episódio justamente para eu poder conhecer mais desse diretor, que é considerado ali, né, tem a trinca dos diretores japoneses, que é o Mizoguchi, né, o Kurosawa e o Ozu. E queria muito conhecer mais do Mizoguchi, então é isso. Eu acho que foi missão bem sucedida e é isso. O meu primeiro contato com o Mizoguchi também foi o Intendente Sancho. Eu conheci esse filme, foi meio por acaso. Anos atrás, eu acredito que eu tenha visto pela primeira vez em 2021. E eu tava discutindo o filme, assim, em rede social. E eu fiz uma amizade por aí. E essa amiga que eu fiz me disse, não, tu gosta de cinema japonês, tu tá te aproximando dessa parte mais clássica, dá uma olhada nesse filme do Mizoguchi. Porque o que acontece? O Crisântemos Tardios, que foi o filme que eu trouxe, eu já tinha assistido, e eu já tinha assistido o Contos da Luz Vaga. Mas eu não tinha visto o Intendente Sancho, que é um dos filmes mais aclamados dele, um dos mais populares, assim, entre quem já tá dentro desse nicho de cinema asiático. E, porra, foi triste, né? Foi triste. Foi muito boa a experiência. E eu tô com essa experiência queimada na minha mente desde 2021. Foi até difícil pegar para reassistir agora, porque eu já... Era como reviver uma experiência meio difícil. Mas no melhor sentido possível. A minha relação com o Mizoguchi começou lá atrás, indiretamente, né? Quando eu conheci o Ozu. E foi até num festival de cinema pro YouTube, assim. Não era um festival, era uma amostra que tava no YouTube. E aí tinha vários filmes japoneses lá, e aí eu conheci o Ozu, e aí eu ouvi o nome do Mizoguchi também, e do Naruse. Então ele meio que tava sempre ali na minha lista pra assistir, mas nunca tinha tido o momento certo, assim, de assistir. E aí no ano passado, fazendo um curso sobre roteiro até, aí o professor passou o Rua da Vergonha, o último filme dele. E aí eu gostei bastante e fiz a mesma estratégia do Thiago de vou fazer um episódio sobre o Mizoguchi pra poder estudar sobre o Mizoguchi e ir atrás da obra dele. E foi isso. Então, digamos que pra além o primeiro filme que eu assisti foi o Rua da Vergonha, e agora já somando mais esses dois nesse episódio. Bem, eu comecei vendo o Contos da Lua Vaga, gostei, mas confesso que ele estava bem no meu ponto cego, porque eu não tinha visto mais nada, né? Essa semana eu tirei para assistir alguns filmes dele e muitas coisas me impressionaram, algumas coisas que a gente pode debater até antes de a gente falar dos filmes. Para começar, eu gostaria de ler um trecho da crítica do Crisântemos Tardios que o Derek Malcolm fez para o The Guardian, acho que foi em 95 ou 99, acho que 99, que ele fala o seguinte: se Mizoguchi foi o poeta das mulheres, foi também o poeta das casas, dos quartos, da paisagem e das vistas urbanas. Seus detalhes de época, né, seus detalhes aos filmes de época, né, a sua atenção aos detalhes fazendo filmes de época e estilo suntuoso de câmera emprestaram às suas histórias um naturalismo fantástico, realçado por um estilo de edição quase musical. Ele era capaz de tudo, desde comédia atrevida até ternura, cenas de batalhas épicas. Ele foi diretor de todas as temporadas e Kurosawa, muito mais conhecido no Ocidente, reconheceu livremente que Mizoguchi era seu mestre. Tem uma passagem que eu acho que foi quando a Agnes esteve aqui
E nós falamos, eu, ela e o Gabriel, quando a gente falou sobre Kinuyo Tanaka. E aí a gente menciona, né, um livro do David Desser, que é o Eros Plus Massacre, que é um livro ótimo, né, não só sobre a Nobuo Bago, como o cinema japonês em geral, né? E aí o Desser, inspirado numa divisão que a Oribok fez, né, ele vai distinguir os períodos do cinema japonês em 3, né? Ele vai chamar de período clássico, que é mais ou menos o período, né, nos anos 30. Aí você vai ter o período moderno, que vai ser nos anos 50, e o modernista, que ele vai chamar, que vai ser o da novela vague japonesa. Ele continua explicando aqui no texto dele, dizendo que, assim, esses paradigmas não são estanques, né? Não são definidos assim, não, anos 30 teve isso, anos 50 teve isso, anos 60 teve isso, né? Você vai ter, né, os grandes mestres, né, usando o termo lá que a Oribok vai falar, se referindo ao período da era de ouro do cinema japonês, né, o paradigma clássico. Você vai ter, que é o Mizoguchi, o Ozu, o Naruse, né, eles trabalhando ainda nos anos 50, mas o estilo deles continua o estilo clássico, né? Então você vai ter esses autores, esses diretores fazendo as obras dele, mantendo o paradigma deles, né? E aí ele vai diferenciar aqui principais características do cinema clássico japonês em cronológico, episódico, cíclico, mítico e transcendental, né? Em oposição aos filmes modernos, que seria cronológico, causal, linear, histórico e individual. E aí, quando você vê, né, que o Mizoguchi vai fazer uma história, né, baseada numa fábula, né, que a gente vai discutir mais tarde, né, você vê, dá para entender de onde é que ele está querendo chegar. Vamos falar um pouquinho da biografia dele. Ele nasceu em Tóquio. Ele foi o filho do meio, né, de uma casa com 3 filhos, né, e a família dele era muito humilde, né, e ele tinha um negócio para vender capas de chuva para as tropas japonesas durante a guerra russo-japonesa, né, mas fracassou, e aí a família foi forçada a se mudar para o distrito de Asakusa, né? E além disso, ele viu a irmã dele, né, a irmã mais velha dele, sendo dada para adoção, o que significaria que seria como se ele tivesse vendido ela para se tornar uma geisha. E eu acho que isso acaba marcando muito a obra dele, né? E muitas vezes, né, como o Derek Malcolm falou, né, que ele muitas vezes chamado, né, de o poeta das mulheres, né? Você vê que os filmes dele são muito preocupados com a questão da mulher, né? Uma coisa que a Agnes falou lá no episódio sobre Kinuyo Tanaka, né? É uma preocupação do cinema japonês de falar sobre a questão da mulher, mas muitas vezes isso acaba não se refletindo no sistema de filmes lá do Japão, né? Você não vai ver muitas diretoras, né? Dizem que o próprio Mizoguchi, ele foi contra a Kinuyo Tanaka se tornar diretora. Você ouviu o episódio que a gente falou sobre a Kinuyo Tanaka? Não. Eu tô perguntando, não é para fazer propaganda, não, é porque eu falei muito do episódio que a gente gravou junto da Aida Lupino, porque, repara só, a Kinuyo Tanaka era uma atriz que fazia drama, e era sempre assim, tipo, a mulher que sofre, e aí, quando o Japão perde a guerra, ela vai fazer um tour lá nos Estados Unidos, né, se apresentar lá nos Estados Unidos, e aí eles chamam ela de a Bette Davis japonesa. E aí a Bette Davis vai falar assim, não, eu que sou a Kinuyo Tanaka americana. E aí, uma coisa que me chamou a atenção
é que a Aida Lupino também era considerada como a Bette Davis dos pobres, porque ela fazia os papéis que a Bette Davis não queria fazer. E ela se torna diretora. E aqui no Kinuyo Tanaka, no mesmo momento que a Aida Lupino se torna diretora, a Kinuyo Tanaka também se torna. Eu achei interessante fazer um paralelo dessas duas diretoras que em um determinado momento foram associadas com a Bette Davis. Sim, bem interessante mesmo. Ótima coincidência. Né? E a Kinuyo Tanaka, ela também acaba sendo muito associada à carreira do Mizoguchi, né? Porque ela fez muitos filmes com ele. Sim, fez bastante filmes. E aí você vê assim, tipo, mulher sofrendo, ela fazia o papel dela, que ela mais conhecida, era sempre mulher sofrendo, né? E os filmes do Mizoguchi têm essa característica, né? Uma coisa que nas minhas pesquisas eu vi no canal da Criterion Channel, né, uma entrevista com o Philip Lopat, que dizia que ele era muito preocupado com questão de classe, né? Apesar de estar num ambiente, principalmente quando a gente está falando, né, dentro durante a Segunda Guerra e depois, né, na ocupação americana, né? Mas ele se considerava marxista, segundo esse Philip Lopat. E ele vai falar que o marxismo resolve o problema de classes na sociedade, mas infelizmente ele não resolve o problema de gênero. A questão da mulher lá no Japão, pensando nessa questão de direitos, foi só recente que teve uma mudança na lei de estupro lá, que já de muito tempo, só agora que mudou a questão de violência e essas coisas. Então, essa questão de mulheres tendo mais direitos e no Japão é bem recente mesmo. E a gente tá falando de filmes feitos nos anos 50, nos anos 30 e até das personalidades que a gente tá falando. Então, realmente, essa é uma questão muito, digamos, complexa lá e é só agora realmente que a gente percebe algum tipo de mudança até. Pra mim, assistir filme do Mizoguchi é ficar triste e ficar puto ao mesmo tempo com aquela realidade, sabe? Cada filme assim... Porque sempre as mulheres sofrem muito, né? Sempre. E eu acho também curioso porque ele fala muito dessa questão de gênero, mas ele também fala muito sobre classe, né? São sempre mulheres de classes mais baixas e tentando muitas vezes alcançar novos patamares sociais, né? E sofrendo muito durante a jornada. E nos filmes dele, assim, spoiler pra quem vai assistir os filmes dele, quase sempre a mulher não termina feliz, né? As mulheres terminam em situações bem complicadas. Tanto que é uma das críticas que eu vejo em relação ao trabalho dele é isso, né? Porque dizem que ele é feminista e antifeminista ao mesmo tempo, porque as mulheres sempre estão sofrendo nos filmes dele, né? Em relação ao estilo dele, né, a questão dos planos sequências, né, longos, né, e muito coreografados, né, Mixon é sua marca registrada. O que vocês podem falar sobre o estilo do Mizoguchi? Uma das razões porque eu escolhi o Crisântemos Tardios para esse programa é porque, segundo o próprio Mizoguchi, tu pode até pesquisa aí, Mizoguchi plano sequência. Ele define que ele meio que começou a fazer esse tipo de coisa nessa segunda metade dos anos 30. E eu acredito que esse filme, ele é um filme que encapsula muito dele desenvolvendo essa maestria que ele tem com os planos sequências. No caso, o Crisântemos Tardios, que nós vamos discutir um pouco depois aqui no programa, ele já tinha começado a trabalhar com plano sequência. E está dentro dele encontrando essa marca dentro do estilo dele. E quando nós discutimos Mizoguchi e essa questão com os planos sequências, nós não podemos ir direto pro final da carreira dele. Tem o Entender de Sancho, que nós temos aqui como segundo filme na discussão, ele não é necessariamente o final da carreira dele já, mas ali ele já tinha se encontrado dentro disso. Mas quando tu pensa no Mizoguchi, o plano sequência, eu acho que a gente tem de voltar mais um pouco, já que não é um processo que vem de uma hora para outra, né?
Até porque quando nós estávamos falando um pouco antes do programa que tem esses diretores com essa forma mais clássica, uma coisa que as pessoas falam muito do cinema japonês é tu ter uma visão mais próxima das coisas, muitas vezes. Por exemplo, nós falamos de Kurosawa, nós temos aqueles close-ups muito próximos que vão virar uma marca registrada no cinema ocidental, com o Sérgio Leone depois, e tu tem a câmera ali muito próxima por um período estendido, e é muito difícil tu encontrar algo assim dentro do cinema do Mizoguchi. E é aí que nós voltamos que o Mizoguchi, esse trabalho com os planos sequências, nós temos uma narrativa que é mais intimista, mesmo que nós não precisamos estar com a câmera próxima do personagem, porque muitas vezes quando se discute linguagem, quando tu fala de uma linguagem de cinema intimista, tu pensa muito mais numa câmera próxima do personagem, uma câmera mais centrada naquele ponto de vista, ou uma câmera que durante a interação tá colada assim no rosto, nos olhos. E o Mizoguchi, ele traz tudo isso sem precisar desses elementos mais clássicos. Na pesquisa pro episódio, eu vi que ele era muito rigoroso com vários aspectos do filme, com a direção de arte, todos os detalhes, assim, que tudo tinha que ser muito bem correto, de acordo com a época que o filme se passava, né? Ele fez vários filmes que a gente chama de Jidaigeki, né? Eu acho que é assim que pronuncia. São basicamente dramas de época. Alguns se passam na era Edo, né? Do Japão. E ele gostava de fazer grandes pesquisas sobre a época e sobre a roupa, sobre itens de cenário. E tudo tinha que estar correto realmente, né? E também que ele era muito rigoroso, ele fazia os atores repetirem muitos takes, né? Ele era muito rigoroso com as atuações. Apesar de que ele não dava muitas orientações para os atores, né? Segundo o que eu vi. Eu vi uma entrevista da atriz que faz a filha no Intendente Sancho, e ela fala que ela meio que atuava assim, meio que no escuro, porque ela não sabia muito bem o que ele queria. Então, eram várias tentativas e ela estava sempre torcendo para que acertasse o que ele queria. Ele não era um cara de dar muitas instruções aos atores, mas ao mesmo tempo ele esperava muito, né? Ele queria muito, assim, ele era muito perfeccionista nesse sentido. E é curioso que até ela fala também que ele não gostava muito de filmar externa. Ele preferia filmar em estúdio, porque externa havia distrações e que isso atrapalhava as atuações. E também essa questão da atuação, né? Eu vi que também uma das argumentações para ele fazer o uso dos planos longos é justamente para não ter quebra da atuação, né? Dos atores ali, do trabalho deles, e deixar com que eles fiquem mais à vontade para realmente incorporar todo aquele momento da cena, né? E eu acho que isso fica bem claro no Crisântemos Tardios. Inclusive, a gente pode falar... Eu tenho uma coisa para depois eu discutir um pouco sobre os planos sequências de Crisântemos Tardios. Planos longos, né? Eu tenho um pouco de confusão, assim, para saber se é um plano longo ou um plano sequência, né? Também é uma outra discussão. Mas, enfim, é isso. Eu acho que o primeiro destaque realmente é nesses planos longos mesmo. Até nos textos que eu vi sobre o diretor como geral, a maioria dos comentários que fazem em relação a esses planos longos até aproximam um pouco a visão dele de cinema com a visão do André Bazin, né? Que também, de certa forma, defendia os planos longos no sentido de conservar um certo realismo, assim, em relação em dicotomia com a montagem, o cinema mais fragmentado, assim, e a maioria das vezes, como se destaca a obra do Mizoguchi, é nesse sentido, mas aí acho até pensando na minha experiência até com esses dois filmes, eu acho que me chamou a atenção, assim, esteticamente e de técnica, eu acho que foi principalmente no Intendente Sancho, no início do filme, como ele mescla
essa questão da lembrança dos personagens com o momento atual da história, assim. Ele utiliza não só a montagem, mas também ele utiliza meio que um fade, assim, na imagem desvanecendo, e aí a gente vendo aquele momento do passado e vendo o que aconteceu e depois retorna para aquele momento presente. Então, essa meio que mistura do passado e do presente, que eu acho que também é uma temática, que é basicamente talvez a temática do Tenente Sancho, essa questão da lembrança. A maneira que ele representa isso foi o que me chamou muita atenção, né, quando eu assisti. E para além disso, né, questão mais de temática, questão mais de conteúdo, acho que essa questão social é bem presente, especialmente nesses 2 filmes que a gente assistiu. Como isso atravessa os personagens, e a maioria da tragédia dos personagens vem muito dessa questão social que eles estão inseridos, e na verdade talvez isso seja até uma coisa presente em drama, melodrama, assim. E enfim, essas coisas que eu queria destacar. Como o Mizoguchi se compara com os seus contemporâneos, né? Em especial, né, 2 diretores, né, que eu falei, né, que um estaria mais no clássico, outro estaria mais no moderno, né, que é o Ozu e o Kurosawa, né, que esses são os 3 grandes diretores, né? Como é que vocês comparariam as obras do Ozu e do Kurosawa em relação ao Mizoguchi? Porque, assim, eu vejo que o Ozu ele se foca muito nas relações, no drama familiar, né? Enquanto o Kurosawa ele buscava mais o épico, né? Assim, tudo bem, ele vai fazer o noir, ele é muito influenciado pelo Ocidente, né? Mais do que os outros 2. Né? Mas eu já acho que o Mizoguchi ele vai ter mais um olhar sobre essa questão social, como vocês falaram, né? Sobre essa questão da mulher e da sociedade japonesa. Eu acho que o destaque é esse mesmo. Eu acho que a maneira que eu botaria é essa. O Ozu é mais esses dramas familiares, essas questões relacionais. Claro que envolve um aspecto social, até a maneira que esses dramas familiares se desenrolam, mas digamos que é de dentro da família para... a gente não tem acesso exatamente ao social, mas a gente vê esse impacto do social sobre a família. O caso do Mizoguchi é mais a gente tá de fato vendo como leis afetam os personagens, a classe social afeta os personagens, e então acho que a diferença seria nesse aspecto. Em relação ao Kurosawa, eu acho que também vai ver esse lado mais do épico, então eu acho que é realmente isso. Eu acho que eu ficaria com essa diferença. Eu acredito que é uma definição difícil de fazer, porque quando tu olha para o cinema do Mizoguchi, tu pensa no Mizoguchi tematicamente. No Crisântemos Tardios, por exemplo, a gente tá num contexto dentro do filme que te remete mais ao contexto clássico. Ele te remete mais ao contexto clássico. Porque tu discute muito ali dentro do filme as questões mais tradicionalistas dentro do Japão. Tu não tá perdendo muito para como se discute moralidade dentro da sociedade moderna, porque, por exemplo, a relação da protagonista feminina com o protagonista masculino dentro do Crisântemos Tardios, muito provavelmente, se isso fosse feito no cinema atual, isso seria considerado problemático para tu ter como romance. Por dinâmicas de poder, diferenças de classe, nós teríamos uma leitura diferente, como um filme que seria feito agora. E isso faz ele pender tematicamente pro que seria o cinema japonês mais clássico, por uma questão de contexto. Mas a forma que é executado, a forma que se discute a questão da mulher e todas as minúcias que envolvem nisso pendem mais para o cinema moderno. Até porque tu olha para esse tipo de filme e tu não pensa que a discussão e a mensagem dele envelheceu. Então meio que parece que é como se fosse uma ponte, porque tematicamente ele está pro casco. Em execução, ele já tem muito do moderno, porque ele vem com essas ideias para o plano sequência, para o plano mais longo, que parece uma espécie de heresia para o cinema clássico. É difícil colocar um Mizoguchi na caixinha. Entendi. Vocês estão satisfeitos? Eu tô. Sim, também.
Griff, tá satisfeita? Tô sim. Então, vamos pros filmes? Vamos lá. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Kenji Mizoguchi. Então, a Griffith escolheu um filme que o Wilmerson ainda não havia assistido e o Wilmerson escolheu outro ao qual o Caio ainda não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quiser saber o final deles, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Griffith, qual foi o filme que você escolheu para mim? Eu escolhi o Crisântemos Tardios de 1939. A gente vai conversar sobre o Crisântemos Tardios, mas antes, o Cultura Pop Rigor tem um recado para vocês. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi escrito por Matsutaro Kawaguchi, Yoshitaka Yoda, baseado no romance de Shofumura Matsu. Atua no filme Shotaro Hanayagi, Kokichi Takada e Yotaro Kawanami. Tóquio, meados da era Meiji, entre 1868 e 1912. Kikunosuke Onoe é filho adotivo e sucessor de um mestre do teatro kabuki, mas acredita não estar à altura do pai. A única pessoa a lhe dar uma opinião negativa sobre seu talento é Otoko, uma criada da família. Diante de uma crítica sincera, Kikunosuke apaixona-se por Otoko. É Otoko o nome dela, né, que fala, né? A Griffith sabe melhor do que eu. A pronúncia do nome dela é Otoko. Eu ia até comentar isso com vocês. Que é um bagulho que parece o mais engraçado possível para nossa pronúncia, mas é Otoko. Caralho, acho que eu vou falar Otoko mesmo. Porque ó, eu sou muito quinta série. Quando eu leio o Kabuki... Eu sou também. Eu sou também, mas eu tenho de mencionar porque eu estudo e eu leio essa língua. Eu passei o filme todo, quando eles falavam Kabuki, aí eu pensava que parecia com Bukaki, a palavra, né? Aí eu, caralho, e eu já tava com, falar Kabuki, falar com Bukaki aqui, enfim. Vou voltar aqui. Apaixona-se por Otoko e a toma como conselheira, mas a relação entre os dois será um constrangimento para a família de Kikunosuke. Essa sinopse vem do site do Instituto Moreira Salles. Bem, esse filme eu gostei muito. Eu acho que essa questão do teatro, acho que a gente não comentou antes, mas o Mizoguchi chegou a estudar teatro, né? Eu acho que quando ele estava, durante o período que ele morou em Kyoto, se eu não me engano, mas ele estudou o próprio Kabuki. E eu vi que esse filme ele foi o primeiro de uma trilogia que ele fez sobre teatro. O segundo era Mulher de Osaka, que foi o primeiro filme que ele fez com a Tanaka, inclusive. E o terceiro era A Vida de um Ator. Mas esses 2 filmes estão perdidos. Então, infelizmente, a gente não consegue ver a trilogia completa hoje em dia, né? E como já foi falado mais cedo, esse filme ele é meio que o ápice, eu acho assim, pelo menos do pré-guerra, do uso, essa questão do one scene, one shot. Uma cena, um plano, né? Que o Mizoguchi basicamente gravava esses planos longos para cenas inteiras, né? Cada cena, um plano longo diferente. E então tem alguns planos que eu achei muito legais, assim, para mim um dos destaques é aquele plano justamente no momento em que logo de início ele está voltando para casa de madrugada e aí ele encontra a Otoko na rua, e aí é quando ela
é sincera com ele e fala que ele não tá atuando tão bem quanto aquelas pessoas ali ficam elogiando, né? Ou estão fazendo acreditar. E aí eles saem andando e a câmera sai acompanhando eles, né? Esse plano, para mim, é um que eu gostei muito. Tem alguns planos dentro de casa, quando eles estão conversando. Acho que tem uma cena que é ele com a família, que é quando ele confronta o pai. E aí a câmera, nesse primeiro plano que eu falei, a câmera faz um track, né? Vai acompanhando eles. Nesse, a câmera faz um movimento horizontal no próprio eixo, né? É meio que um pen. E fica muito legal também. Eu confesso que essa questão do plano nesse filme, a maneira como ele lida, às vezes filmando de muito, teoricamente assim, relativamente de longe, né? Eu confesso que me cansa um pouco. Eu prefiro a direção dele em outros filmes, eu acho, porque pra mim bate um pouco um cansaço, assim, em algumas cenas, assim, eu acho que fica o estilo de plano meio distante dos personagens, eu acho que se repete um pouco. Eu sei que isso é uma opinião bem popular, que esse filme é um dos mais aclamados dele, é um dos que é considerado unânimes, né, que todo mundo gosta, e eu gostei muito do filme. É só que eu acho que a direção dele em outros filmes me agrada mais, como até mesmo filmes anteriores a esse, como o Elegia de Osaka ou As Irmãs de Gion, que já tem esse elemento do plano longo, mas que eu acho que ele mistura isso a outras técnicas, né? A outras abordagens, a outras maneiras de filmar, que eu acho que fica menos repetitivo, eu acho que dá mais dinâmica e mais possibilidades também, né? E esse filme é mais um filme onde tem esse tema tão caro a ele, que é essa questão do sacrifício feminino. Agora eu não lembro se a gente falou mais cedo quando a gente estava falando sobre a história dele, mas a irmã dele, depois que virou geisha, depois de um tempo ela conseguiu ajudar a família, né? Quando a mãe do Mizoguchi morreu, ela trouxe o Mizoguchi e o outro irmão para morarem com ela, e ela que arrumou os primeiros empregos do Mizoguchi. Então ela meio que se sacrificou para poder dar a chance de ele virar diretor, né? A maioria dos filmes dele tem essa questão de um sacrifício feminino. E nesse filme, essa personagem, né, que faz de tudo para que o protagonista consiga virar um bom ator, né, e ser bem sucedido na carreira. Eu vi que nessa época, eu achei isso bem interessante, que nessa época, em 39, o Japão já estava sobre um regime de extrema direita, né, e que o governo tinha meio que pedido, meio que dado ali recomendações para que não fizessem filmes protagonizados por mulheres. E aí, alguns críticos, alguns pesquisadores apontam que o protagonista desse filme, que é um ator que interpreta personagens femininas, e ele tem um pouco de feminino nele mesmo, dizem que essa escolha do Mizoguchi é por causa disso. Ele não podia colocar uma mulher, então ele colocou um personagem que interpretava mulheres, né? Que interpretava personagens femininas nas peças. Que o Kabuki, inclusive no filme que eu me lembro, não fala sobre isso, mas eu posso estar enganado, mas no Kabuki, nessa época, mulheres não podiam atuar, né? Era um teatro só de homens. Era um gênero de teatro que nessa época os homens interpretavam as mulheres e até crianças e adolescentes, né? E aí, um filme que usa essa arte do teatro, onde a mulher já não tem espaço, aproveita ali para falar de como essa mulher que sofre por, basicamente, só querer ajudar uma pessoa, né? Porque a família dele a demite quando eles desconfiam de algo, nem estava acontecendo nada, mas a mãe já a demite, e a família considera uma desgraça para a família toda ele se relacionar com uma empregada, né? Então por isso que eu falei mais cedo que esse filme tem muito sobre gênero, mas também sobre classe, né? Sobre classes. Você vê que os mais ricos, os mais bem-sucedidos, né, nessa hierarquia de classes, eles basicamente mandam nas outras pessoas, nos pobres, né? Que tem uma cena em que, no momento que ele proíbe a família, o pai dele, né? O pai do protagonista
proíbe a família toda dela de ter algum contato com o Kikunosuke, o que é uma loucura. E o cara tá mandado, né? Enfim, eu gostei muito do filme, eu achei muito massa. Achei muito legal a maneira como ele explora o teatro. E é isso. Caio, e essa é a sua primeira vez que você assiste esse filme? Sim. Qual foi a sua impressão sobre ele? O que você achou do filme? Muitos dos aspectos que o Wilson citou, eu também já tinha visto, então eu também ia acabar falando também. O plano inicial até que ele destacou, que também me chamou bastante atenção, que é quando eles se conhecem. E até essa questão do teatro, eu acho que é um filme bastante interessante pra gente ter uma noção um pouco assim sobre essa questão do teatro japonês e até lendo sobre a história do cinema japonês, como e acho que todos os cinemas, né, no início tinham essa relação próxima com o teatro, e isso no Japão, em alguma medida, tem algum aspecto de abordagem estética, até essa relação do kabuki com esse teatro mais clássico, digamos assim, né, e o teatro que veio depois, que era o Shingeki, também seria o teatro novo, que aí já até seria um teatro onde já era permitido terem atrizes, né, ter mulheres interpretarem também, e não, esse caso, acabou que os homens interpretavam as mulheres, o nome deles era Oyama, não sei se exatamente assim pronuncia, mas esse personagem que o protagonista faz é uma Oyama, digamos assim. Então eu acho que esse é um aspecto interessante de destacar do filme, justamente essa presença do teatro. A gente tem várias cenas do teatro, que até o início do filme é até visualmente bastante interessante, tem um plano aberto de uma encenação, e essa questão social também, da diferença de classe entre o filho, né, no caso da família, e se relacionar com a babá. Mas eu acho que, pra mim, a cena que mais marcou, até pra acrescentar um pouco a fala do Emerson, pra não repetir tudo que ele falou, que também é uma coisa que volta também no Incidente Sanshun, que é essa questão da lembrança. E quando o protagonista, o Kinosuke, ele volta pra família dele, e ele já tá meio que distante de novo da Otoku, é assim o nome dela é Otoku, né? E ele vê a criança que ela cuidava já bem maior, e aí ele lembra dela, e aí ele resolve ir atrás dela de novo. E esse mesmo recurso, assim, narrativo, dessa questão da lembrança do personagem lembrar, e a gente acaba lembrando junto, também tem o Intendente Sanshun. É um tipo de lembrança, a gente parar pra refletir, assim, como a lembrança é utilizada no cinema, né? Como, às vezes, talvez no cinema americano, no cinema mais comercial, às vezes tem uma montagem que até reforça pra gente. Não, ele tá lembrando disso aqui. Ou às vezes tem um plano mais fechado no que tá fazendo o personagem lembrar. Ou às vezes entra uma trilha sonora. Vários momentos no cinema, a lembrança às vezes tem algum recurso a mais pra meio que reforçar que o personagem tá lembrando e pra meio que dar esse toque pra gente. Mas no caso do Mizoguchi, eu acho que a maneira que ele conduz a narrativa, ele não faz isso de, tipo, reforçar a gente o que o personagem tá lembrando. E a maneira que ele constrói, a gente acaba lembrando também junto. Então a gente vê a criança e a gente lembra, a gente lembra dela, que ela cuidava dessa criança e hoje ela já tá bem maior. Eu acho bem interessante, assim, esse recurso da lembrança como o Mizoguchi utiliza, de maneira até não tão focar tanto nisso, mas a própria maneira que a narrativa vai e constrói esses símbolos no decorrer da narrativa funciona de uma maneira nem tão, digamos, didática, digamos assim, talvez. Mas acho que esse era um aspecto que eu ia destacar. Eu até, complementando a fala do Wilson, acho que essa questão dos planos sempre abertos, pode ser meio cansativo, talvez remeta também essa questão desse flerte dele com o teatro também. Então acho que até se referindo a isso, talvez ele utilize desse filme todos esses planos abertos todo o tempo do filme, né? Então acho que esses aspectos que eu queria destacar. Griffith, quando foi a primeira vez que você viu o Crisântemos Tardios? O que você achou na época e agora, nessa revisita? O que você... Eu assisti esse filme pela primeira vez no ano passado. Eu já tinha bastante do que eu pensava agora sobre esse filme, mas não faz diferença. Por mais que tenha sido um filme que eu tenha visto recentemente, reassisti-lo se torna uma experiência enriquecedora. Eu já tinha gostado muito do filme. Eu fiquei muito na cabeça agora, enquanto nós conversamos, com as colocações que tanto o Caio quanto o Emerson fizeram. Porque uma das coisas que eu penso muito sobre esse filme é
onde ele se situa historicamente. O Emerson trouxe bastante para a discussão que, quando o filme foi feito, o Japão já vivia sobre um regime de extrema-direita. E aí nós voltamos um pouco bem para a parte inicial da discussão sobre a filmografia do Mizoguchi, que, dependendo da literatura, ele pode ser tanto feminista quanto antifeminista, pela forma que é trabalhado o sofrimento e a situação da mulher dentro do cinema dele. E eu acho que tem uma parte interessante nisso, que é como que esse filme foi feito, mantendo esses temas universais sobre a situação da mulher, que permanece atual até agora, sob esse regime. E aí eu fiz algumas anotações enquanto eu reassisti o filme, porque ao mesmo tempo que nós temos essa personagem numa figura de protagonismo, nós também temos temas que podem ser lidos como alinhados à ideologia tradicionalista japonesa. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse protagonismo feminino, ela está num papel em que o sacrifício pessoal dela é exaltado. Então, é um ponto muito positivo. Isso é, inclusive, ressaltado no final, nós podemos falar sobre isso depois, mas é um ponto muito positivo de que ela sacrifique toda a vida dela e toda a persona dela para fazer com que o nosso outro protagonista se torne um bom ator. Então, enquanto ele está com esse conflito de que é o seguinte, ele não é tão bom quanto o resto da família dele, então ele está tendo um problema que é relacionado à origem dele, ele não corresponder às expectativas. Ela é de uma origem mais pobre, e dependendo do que ocorrer ali, ela sozinha, ela com ele, ela vai lidar com certas coisas. E aí ela é incluída dentro desse conflito dele como... Isso é um tema muito comum em histórias que discutem artistas, que é... Nós temos o artista aqui e nós temos uma figura feminina como uma espécie de musa inspiradora. Ela não está necessariamente no arquétipo da musa inspiradora, mas ela está num ponto em que ela é exaltada por fazer todo o sacrifício pela carreira dele. Então, ao mesmo tempo que tu dá protagonismo feminino, tu também está exaltando um valor tradicional da sociedade japonesa da época. Então, isso já pode passar como um elemento que o regime da época lê como positivo e faz eles não enxergarem outras coisas. Mas isso não é a única coisa, porque tu dá esse protagonismo feminino para ela, se passando em uma época que não é o contexto atual, porque isso se passa num momento que não é o momento da guerra que eles estavam vivendo durante os anos que o filme foi feito. Então, a partir disso, já faz uma abstração. Então, eles estão dando protagonismo para uma personagem feminina, mas ela está exaltando um valor muito tradicionalista japonês. Nós estamos discutindo uma questão social importante no Japão sobre uma hierarquia de gênero, a diferença entre o tratamento da mulher e do homem, mas não é o que está sendo feito agora. Eles conseguem enxergar isso como algo mais do passado. O que vira uma espécie de paradoxo, já que esse tipo de regime é super saudosista. Mas vai entender a mente da extrema-direita. Com essa abstração de contexto, ele consegue trazer uma questão que já era pertinente para o Japão antes, continuou sendo pertinente para o Japão durante a guerra e é, de certa forma, agravada, já que regimes de extrema-direita tendem a reforçar esse tipo de valores, e aí uma situação que já é ruim fica ainda pior, e continua como algo pertinente até hoje. Isso é uma coisa que parece que o filme tematicamente, enquanto nós vivemos em regimes majoritariamente capitalistas, vai continuar atual, porque é meio que inerente. Então, ao mesmo tempo que o Mizoguchi ele traz essa visão das mulheres, tem várias coisas que podem ser lidas como reforçando o regime. Eu acho que esse é um dos aspectos mais fascinantes do filme, tão politicamente carregado, porque nós vamos mais para frente na carreira dele,
E o contexto que nós temos, ele tem muitos elementos do cinema japonês pós-guerra, e aqui tá meio que num dos auges, né? A gente tá em 39, quando Cristãos Temos Tardios é feito, e quando a gente coloca isso em perspectiva, a análise sobre a forma que isso é executado vai se enriquecendo. Isso que você falou do filme reforçar algumas coisas da época, né? Eu me lembrei que o filme ganhou um prêmio do governo no ano, né? Ele ganhou aqui diz que é Education Ministry Award, é como tem na Wikipedia, não sei o nome original do prêmio, mas era um prêmio pelo filme representar bons valores familiares. Que loucura, né? Acho que porque é justamente sobre ele, você poder ter essa leitura dele, do filme mostrar que o protagonista acabou fazendo certo, que era largando ela e pedindo desculpa ao pai e voltando ali pra tradição, seguir a tradição da família, né? Eu acho isso uma loucura também. Eu vi que o teatro, o kabuki, ele tem muito essa questão hierárquica e de passado de geração para geração. Então, essa questão do filho seguir o trabalho do pai era algo realmente muito comum. É algo extremamente comum e tem vários elementos dessa cultura que se permanecem até a sociedade japonesa moderna e é discutido dentro da ficção japonesa moderna também. Vocês viram alguma melhora na atuação do personagem? Porque assim, ele no começo do filme ele é tido como mau ator, né? E aí ele vai melhorando até virar um ator estupendo, porque acho que o ator que faz o Kiko é um ator de kabuki, né? Super experiente, né? Então, você viu, Wilmerson, por que ele é considerado mau ator no começo do filme e por que ele é considerado ator genial no final? Não, assim, não. Eu não sei te dizer nesse nível, né? Mas... Você conseguiu perceber as diferenças de atuação dele, né? Na primeira cena, quando ele entra, que é o primeiro plano que ele parece estar muito fora do tom da peça, né? Ele parece... A reação que ele faz, a expressão que ele faz, parece estar muito destoante do momento da cena, sabe? Eu acho que quando ele tá... Acho que é em Osaka, né? A cena onde tem... A cidade onde tem a segunda cena de teatro, né? A primeira cena é bem pequena e a maior é a terceira, né? Que quando teoricamente ele já tá muito bom, né? Então fica realmente difícil de você conseguir ter essa análise, né? Eu falei que sim, mas só baseado nisso, na primeira aparição dele e na final. Em termos do elenco, dos atores principais, eu acho que eu não vi outra coisa deles. Vocês chegaram a ver? Inclusive, esse ator que faz o protagonista, ele fez pouquíssimas coisas, né? Ele fez pouquíssimos filmes e como você falou, Thiago, ele era um ator de kabuki, ele era muito experiente. E eu até tinha estranhado isso enquanto eu assisti o filme, porque no filme todo mundo chama ele de jovem mestre, né? Na primeira parte do filme. E assim, ele não parece muito jovem, né? Parece muito jovem. E aí eu descobri que ele tinha 45 anos na época, o ator. Então, realmente, não era um jovem não, né? Realmente era época. Mas nos anos 80, o pessoal põe gente de 30 anos fazendo adolescente. Mas, cara, eu vi uma coisa relacionada a isso, só para complementar, que tem a ver também com o plano sequência, os planos longos, né, e com esses planos mais abertos, né, porque eu vi isso em um extra do DVD da Versátil, que a Versátil lançou no Brasil, o cinema de Kenji Mizoguchi, volume 2, e nos extras tem o Sérgio Alpendre, é raro esse falando sobre e aí o Sérgio Alpendre apresenta os filmes, e aí na apresentação do Crisântemos Tardios, ele fala que o Mizoguchi queria muito esse ator, e aí por ser um ator velho para um papel de um jovem, ele escolheu filmar mais de longe para ficar menos evidente a idade do ator,
E como era um ator do Kabuki, era um ator já de teatro, ele também resolveu cortar menos, justamente para deixar o ator mais à vontade, porque era um ator que não era acostumado com o cinema. Eu acho que talvez esse seja, inclusive, o primeiro papel dele no cinema. Então, todas aquelas características que a gente falou mais cedo, talvez não nasceram aparentemente por uma decisão artística, né? Uma decisão de linguagem estética. Foi a partir da necessidade de encaixar esse ator no elenco, né? Encaixar esse ator fazendo uma pessoa jovem. Inclusive, eu vi também, como eu falei mais cedo, que ele era muito rigoroso com direção de arte, né? Ele fez com que a equipe do filme construísse casas que fossem em um tamanho menor, um pouco menor, para ele poder colocar a câmera um pouco mais distante e os atores não ficarem muito desproporcionais aos objetos atrás deles, ao fundo mesmo, a casa, né? As paredes e os tetos. Os atores ficarem na altura do teto. Então, até isso, ele teve esse cuidado. Bem, em termos da equipe técnica, o roteiro do Matsutaro Kawaguchi, né, ele fez o Conto da Lua Vaga, a Geisha, do Mizoguchi, o outro roteirista, né, o Yoshitaka Yoda, fez o roteiro de vários filmes do Mizoguchi, né, fez o Contos da Lua Vaga, o Intendente Sancho, Elegia de Osaka, uma Geisha, o Tamari e suas 5 esposas e a Mulher Infame. A fotografia ficou a cargo do Minoru Miki, que fez o Tamaru e as 5 mulheres e a Elegia de Osaka. Eu acho que vocês exploraram tanto que eu acho que nem dá muito para acrescentar mais não. Vocês têm mais alguma coisa que eu deveria ter perguntado para vocês ou alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar sobre esse filme, ou a gente já pode ir pro próximo? Tô de boas. Satisfeito. Acho que eu tô satisfeito. Vamos para o próximo filme. Wilmerson, qual filme você escolheu para mim? Eu escolhi O Intendente Sancho, de 1954. A gente vai falar sobre o Intendente Sancho, mas antes o pessoal do Mais Morra Cine tem um recado para vocês. Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. Por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o Masmorrecast. O filme foi escrito por Fujiya Hiro e Yoshikata Yoda, baseado no conto de Ogai Mori, ator no filme Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi e Kyoko Kagawa. A sinopse é a seguinte. No final do período Heian, entre os séculos 11 e 12, o governador é mandado para o exílio por desobediência e por defender camponeses pobres. Sua mulher, Tamaki, e os 2 filhos, Zushio e Anju, vão ao seu encontro, mas são enganados durante a viagem por traficantes de escravos. Tamaki é levada para a ilha de Sado, onde é forçada a prostituir-se. Anju e Zushio são vendidos como escravos ao intendente Sancho. 10 anos mais tarde, a memória da mãe retorna na forma de uma triste canção que se popularizou em Sado. Essa sinopse vem igualmente do site Instituto Moreira Salles. Eu gostei bastante desse filme. Eu acho que, de cara, eu destaco, de novo, eu acho que esse aspecto do social que a gente comentou, essa questão dessas crianças que são colocadas como uma espécie de feudo, assim, né? Estão colocadas como escravos. E até essa questão do pai deles, né?
tem essa mensagem que o pai passa pro filho, esse recordatório que eu até destaquei anteriormente. E o pai é meio que exilado, né, do governo. Então a gente percebe essa questão política, questão social, atravessando os personagens e meio que, de alguma forma, fazendo parte da trama, né? Até quando o filho finalmente, quando eles conseguem fugir lá do feudo que eles estão, o filho, através de uma relíquia, né, que o pai dá pra ele consegue ser reconhecido e consegue um cargo político e consegue acabar com a escravidão naquela região. Mas acho que os 2 pontos que mais me chamam a atenção foi o que eu falei no início, da questão da montagem, que tem essa questão do recordatório, mas também essa questão da lembrança, como eu destaquei no outro filme, o Kinosuke lembra da Otaku quando ele olha para a criança que ela cuidava. Esse filme, essa questão da lembrança retorna no início, quando eles estão indo ao encontro do pai, eles vão passar a noite meio que uma região onde não está mais recebendo hóspedes, justamente por causa desses traficantes de escravos. Aí eles pegam uma vegetação ali para montar uma cabana para eles dormirem. E depois no filme, né, quando eles já estão mais de 10 anos sendo escravos, o filho ele já totalmente brutalizado, ele até participa de uma punição, o que vai totalmente de encontro ao ensinamento que o pai tinha passado para ele. E aí ele tá com a irmã lá, e aí eles... Eu não lembro agora exatamente qual é a situação, mas eles pegam o mesmo tipo de vegetação para fazer alguma coisa. Então o mesmo movimento, a mesma quadro assim também, remetendo ao início do filme, e aí de novo vem essa questão da lembrança. E de novo, o Mizoguchi ele não faz nada demais assim de tentar reforçar isso, mas só pelo gesto, só pra gente ter visto esse símbolo antes, isso retorna, e a gente retoma essa emoção deles lembrarem daquele momento, de estar todo mundo junto. E é muito forte isso. Eu acho que esse filme como um todo elabora essa questão da lembrança, até porque ele já, na dinâmica lá deles serem escravizados, acaba chegando neles a canção que a mãe canta em lembrança deles, e é o que de fato dá uma esperança pra Anju, né, pra menina, e aí ela tenta convencer o Zushio a buscar a mãe, e até que no final uma cena também forte dele encontrando a mãe, e ela tem essa questão da canção. Então eu acho que é um filme bastante forte nesse sentido da lembrança e dessa percepção de algo que lhe é passado e que se mantém com o tempo, né? E a maneira como isso é feito, acho que tem vários planos, vários quadros que na minha memória, eu sempre cito novamente essa questão da montagem no início, né, que vai na lembrança dos personagens, mas também até o momento quando eles são separados, né, quando os traficantes capturam as crianças, uma cena numa praia, assim, e é visualmente bem bonita, assim, a cena, e de novo, é um plano longo, eles sendo separados, e é uma imagem que a gente tem só esse plano aberto dessa praia. E o que é curioso, porque boa parte do filme a gente tem vários momentos onde o Mizoguchi constrói esses quadros com essas árvores sem folhas, essas vegetações, os personagens estão sempre vendo através dessa moldura, digamos assim, né, da vegetação. E nessa cena onde eles são separados é essa praia, esse quadro bem limpo, assim, até. E, enfim, eu acho que eu destacaria realmente essa questão interessante dessa ordem social que os personagens estão inseridos, né? Espécie de feudalismo, que eles são traficados como escravos, e como isso tira a humanidade deles, e o que um certo eco com a mensagem que o pai passa para o filho quando ele é criança. Então eu destacaria esse aspecto dessa ordem social que eles estão inseridos, e como isso influencia na trama, e até para a resolução da trama, né? E eu também destacaria essa questão da lembrança, que eu acho que talvez seja a temática do filme, né? Lembrança dessa mensagem que o pai passa para o filho, e isso retoma para ele, e como esse laço entre mãe e filho, entre irmãos, esse laço familiar é algo que também se mantém apesar dos percalços da vida, do tempo e etc. Enfim, eu acho que é um filme bem pesado assim até, mas é bem bonito e contado de uma maneira bonita também, né? Enfim, eu gostei bastante do filme. Agradeço pelo que o Wilson que escolheu. Ô Griffith, quando foi a primeira vez que você viu esse filme? Eu vi esse filme pela primeira vez em 2021. Eu já tinha gostado do filme, mas a memória estava um pouco mais esvaída.
E uma das coisas que mais ficou comigo nessa reassistida é que, assim como o Caio citou agora, e ele mencionou essa questão da memória, eu acho que esse filme ele também vai ser muito influente para outro dos maiores filmes do cinema japonês, que é o Harakiri do Kobayashi. E tem coisas muito seminais para esse filme que vão ser seminais para o Harakiri, mesmo que possa ter uma abordagem muito diferente em alguns momentos, que é, eu acho que a violência estrutural, a violência que é guiada pela forma que o sistema funciona dentro desse filme, é um tema muito caro a ele, e isso vai ser o ponto central do conflito do Harakiri, quando vai se discutir a opressão dos samurais dentro do Harakiri, no filme do Kobayashi. E a questão da memória e esses laços familiares, eu acho que no filme do Kobayashi se aproxima muito mais do Mizoguchi do que do Ozu ou do Kurosawa, quando tu volta para esses três autores super influentes para tudo que vem depois do cinema japonês. Dentro disso, a gente discute essa desumanização que é feita através dessa opressão, que é algo inerente à forma que a sociedade funciona no momento. Eu acho que muito disso vai se seguir para o cinema japonês depois, mas pouco vai se alcançar em execução o que é feito aqui. É um filme que ficou comigo desde a primeira vez que eu assisti, e ele continua crescendo em revisitas como essa que eu fiz para o programa, e é meio que uma espécie de progressão natural, no caso da filmografia do Mizoguchi, porque a gente discutiu um filme agora, antes desse, que ele fez sobre o regime, e quando a gente chega pro Intendente Sancho, a gente não precisa mais ficar lendo por coisas que podem ser interpretadas como coisas que poderiam ser lidas como apoiando o regime ou reforçando valores do regime. Eu acho que aqui nós já temos uma leitura muito mais crua e combina muito com esse estilo que valoriza esses planos mais longos, que valoriza tu meio que observar tudo que tá por ali. Então, é um prazer ter esse filme como recomendação para o programa, porque é sempre um prazer revisitar esse filme. E você, Wilmerson, quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme e o que você achou na época e agora? Thiago, fazia bastante tempo, foi antes da pandemia, eu acho que foi 2018, e foi, como eu falei mais cedo, foi na casa de uns amigos, um amigo, eu não conhecia ainda o trabalho do Mizoguchi, nem lembro se eu já tinha ouvido falar nele, e aí esse amigo colocou o filme pra gente assistir, e eu achei super triste na época, me emocionei com o filme, gostei muito, assim, marcou muito, e eu lembro que uma coisa que tinha me marcado muito na época foi essa questão de como a mãe consegue alcançar os filhos através da música, né? A música que ela cantava, viaja e chega até onde os filhos estão. E ficou muito marcado também para mim na época a violência que ela sofre, né? Como não tinha ali nenhum aparato, assim, nada que ela pudesse recorrer. Uma mulher que não é dona do próprio destino, né? Não é dona de si. Roubam os filhos dela, a vendem, a forçam, né? A forçam a se tornar uma prostituta e é separada do marido dela, toda a família dela e as crianças virando escravas, né? Tudo isso me marcou muito na época e eu revendo agora um filme que pra mim já era grande, talvez tenha ficado maior ainda, e eu relembrei de quão triste esse filme é, fiquei triste de novo assistindo, e eu acho que muito legal uma coisa no cinema do Mizoguchi, é um pouco do que vocês já falaram, a Griffith já falou, que é como o Mizoguchi faz filme de época, mas que retrata coisas atuais, né? Que retrata estruturas ainda presentes. Nesse filme, o pai é punido por se preocupar com os mais necessitados, né? É punido severamente. E uma coisa que eu acho muito legal é que, apesar de ter tanta violência, ter tanta tristeza, o Mizoguchi é muito
elegante na maneira como ele vai retratar alguns momentos mais violentos do filme, né? Ele não mostra assim realmente violência, a violência física, ela não é mostrada em tela, né? A cena onde quando eles punem ali os escravizados que tentam fugir, né? Marcando a testa, a gente não vê, né? A gente vê a pessoa que está marcando e a expressão dela enquanto ela marca, né? Quando a mãe tenta fugir e aí eles punem ela cortando, eu acho que é o tendão dela, né? Aquele plano ali, pra mim, poxa, é muito incrível, porque é um plano longo, mostra ela correndo, ela passa por uma estrutura ali da casa de madeira, né? Onde tem umas partes vazadas, assim. Então a gente vê ela passando tipo, para um quarto, a gente vê os homens. Aliás, eu acho que tem um momento que ela se prende a isso, eu acho, ou são os homens que depois ficam. Isso é no lado esquerdo da tela, né? E no lado direito tem as outras geishas ali, vendo a punição dela. E entre essas áreas vazadas, a gente vê o dono dela e os outros homens que trabalham ali para ele. E a gente escuta a punição dela, né? A gente não vê, mas a gente escuta. E o que a gente vê é a reação do dono, que ele inclusive dá um sorriso, e o desespero das outras mulheres também, que também estão assistindo aquela cena. Não precisa mostrar realmente elas sofrendo essa violência pra gente sentir o impacto dessa cena, né? Eu acho uma cena super pesada, sem que a violência gráfica seja mostrada, né? Tem outro momento também que é quando a irmã sacrifica, e aí novamente a questão da mulher se sacrificando, né? No caso ela se sacrifica para que o irmão possa fugir, né? E ela, sabendo que vai sofrer tortura, ela decide ali entrar naquele lago, né? Para morrer afogada. E a maneira como o Mizoguchi filma essa cena também, eu acho bem legal, porque ele vai cortando, ele vai fazendo alguns cortes, e a gente não vê realmente ao momento que ela some na água, né? Ele faz um corte, quando volta, a gente vê só as ondas ali na água, depois que ela acabou de entrar, né? 100% na água. Então, ele tem todo esse cuidado, né? De como tratar essas violências. Enfim, eu acho que agora confirmou pra mim de vez que é um dos favoritos da vida. E pra mim também ainda continua bem atual, assim, essa questão da estrutura, né? Social presente nesse filme. Só mais uma coisinha, eu já falei muito, mas eu tinha comentado lá na abertura do episódio que eu não gostava muito do título do filme, porque o título é o algoz, né? Sim, eu ia perguntar isso, né? Por que o Mizoguchi escolheu justamente para botar o algoz, né, o antagonista, como o título do filme, né? O que eu encontrei é que no plano original dele, a ideia dele era fazer um filme focado no Sancho. Era fazer um filme focado no sistema de escravidão do Japão, né? Que ele achava que não era muito abordado no cinema, e focado na figura do Sancho. E aí parece que o estúdio quis que ele tomasse um outro rumo e que o foco fosse nas crianças, né? Nos filhos da mulher. Então ele mudou o rumo do filme meio contra a vontade, e mesmo assim fez um filmaço, né? Com um filmaço. E o título manteve Sancho, porque era o original, era o plano original, e manteve. Por mim, não tinha mantido, tinha outro nome, mas, enfim. Porque, assim, o Sancho, ele meio que representa como se fosse a antítese do pai do garoto, do personagem principal, né? Porque o pai é punido, como vocês bem falaram, né? Por se preocupar com os mais desfavorecidos e tal, ele é punido. Enquanto você tem o Sancho, que é recompensado pelas maldades que ele faz. Pelo que eu entendi, o pai, ele foi contra o aumento de impostos para os camponeses e contra o recrutamento de mais homens para uma guerra. E aí ele não foi muito a favor e então foi punido com isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi o simbolismo da água. Você vê, como você bem falou, que a Anju, ela vai e se sacrifica mergulhando no lago, né? Você tem também o tsunami que varre aquela vila toda onde estava a mãe, né? E
Isso, tradicionalmente, a água é um símbolo, é um elemento feminino, por assim dizer, né? E aí, essas relação das duas mulheres com a água me chama atenção. Tem também a cena que ela é separada dos filhos, né? Que é com água também. Que aí quem morre é a empregada delas, né? É a empregada. É verdade. E é interessante que justamente quem estava envolvido no tráfico de crianças era uma sacerdotisa, ou então pelo menos ela se apresentava como uma sacerdotisa, né? Ela estava lá cuidando de um templo. E é justamente um templo vai ser aonde o Sushio vai se esconder quando ele foge lá do Sancho, né? Então você repara que foi justamente o templo que marca o ponto de virada deles, né, eles estarem livres e depois foram presos, e aí a passagem, né, do garoto conseguir sair da prisão onde ele estava, não é prisão, né, mas era da escravidão onde ele se encontrava, para a saída, e ele passa por um templo, né? E me chama também a atenção o Taro, que é filho do Sancho, né? E eu falo que assim, uma cena, vocês mencionaram várias cenas muito bonitas, e aquela cena em que ele sai, né, ele decide, né, largar tudo, né, e ir embora, né, e aí você vê aquele plano aberto, né, ele andando na estrada assim, junto, eu achei belíssimo, né? E essa cena meio que marca uma elipse, né? Eu acabei não falando que esses dois filmes do Mizoguchi tem muita elipse, né? Você, no Crisântemos Tardios, né, quando o Kiko sai de casa, né, e vai para Osaka, você tem uma elipse de 1 ano, e aí depois, quando ele sai de Osaka, vira ator itinerante, passam-se 5 anos, né? Nesse daí você também vai ter uma mudança, várias elipses, várias mudanças de tempo, né? E essa eu acho que é a principal, né? Que é quando eles são garotos, né? Quando o cara sai, ele vai embora, né? Os garotos, né? O Sushi e a Anjo, eles são crianças, né? E aí quando volta eles são adultos, e aí você fica esperando quando é que o Taro volta, mas ele não volta. Quer dizer, ele volta, né? Mas depois, né? Justamente quando o garoto foge e vai parar nesse templo. Inclusive, Thiago, tem uma coisa em comum entre essas duas elipses aí, que é depois de uma elipse, o protagonista, o homem, tá completamente diferente. Tá o oposto do que ele era antes, né? É verdade. Reparar, Verdade. No Crisântemos Tardios, antes da elipse, ele é todo apaixonado pela mulher, todo devoto a ela e grato pelas palavras dela, e depois ele já tá batendo nela, né? E a criança, no Intendente Sancho, tá seguindo ali a frase o ensinamento que o pai deixa com ele, né? E como é que é o ensinamento mesmo? Sem compaixão, o homem é como uma besta. Mesmo que você seja severo consigo mesmo, seja misericordioso com os outros. Isso é o ensinamento que o pai dele passou para ele antes de ser exilado, né? E que vai ser relembrado várias vezes durante o filme. Mas aí quando tem essa elipse de tempo, que ele já tá ali mais velho, e aí ele já tá completamente diferente, né? Já tá castigando os outros colegas ali, os outros escravos, inclusive idosos, né? Já tá completamente renegando a história dele, né? Ele pega aquele presente do pai dele e joga fora também, né? Empurra, ele fala, isso nunca me fez nenhum bem, nunca me trouxe nada de bom, né? Já tá completamente oposto do que ele era antes da elipse temporal. Essa discussão que vocês tiveram sobre as elipses nos dois filmes me fez pensar no contraste também que tem no Sacrifício Feminino de um filme pro... Me fez pensar, porque assim, no Sacrifício Feminino, no Crisântemos Tardios, o sacrifício dela no final é uma coisa mais melancólica. Por quê? Porque o sacrifício da personagem no Crisântemos Tardios
é para que o personagem ele se inclua novamente no que é o estabelecimento daquela sociedade. Ele meio que retorna para a família dele, que representa o status quo daquele momento. Enquanto o sacrifício da Anju, ele é algo muito mais subversivo, porque quando ela comete o suicídio para que o outro personagem consiga aquela liberdade, o simbolismo da água também tem um indicativo de purificação, que ela está morrendo, mas ela está indo sem remorsos, é como se aquela água estivesse lavando a alma dela. E no Crisântemos Tardios nós temos uma interação muito mais melancólica desse sacrifício feminino. Dá pra fazer vários paralelos nos filmes do Mizoguchi, né? Uma coisa que eu gostei que, assim, ele passa por várias... É como se fosse bem uma jornada do herói, né? Ele passando por vários percalços, né? Até ele chegar lá num encarregado do Japão, lá, acho que era conselheiro, chefe do imperador ou coisa parecida, e aí ele conversa com ele, aí acaba justamente o símbolo da família dele lá, a deusa da misericórdia, é uma coisa que o cara reconhece como tinha sido assim, era da família dele, e ele deu para a família do Sushio, né? Mas uma coisa que eu gostei que assim, ele é elevado a governador, assim como pai. E aí você pensa assim, viu? Pai dele começa o filme como governador e agora ele vai ficar como governador. Mas não, né? Ele chega, agora eu sou governador? Então eu vou acabar com a escravidão lá no lugar tal. Não, você não pode. Não? Aí ele chegou, falou assim, acabou a escravidão aqui, brigou com o cara, prendeu o Sancho, prendeu todo mundo, falou assim, pronto, agora que eu resolvi, vou renunciar. Aí renuncia e vai para procurar a mãe, né? E ele até fala, podia ter vindo aqui como governador, né? Mas não quis abrir mão, né, do posto, né, hierárquico, como se ele tivesse renunciado a essa convenção, essa hierarquia toda que oprimiu tanto ele, né? E fez tanta coisa com o pai dele, ele larga isso para se encontrar com a mãe, né? E eu não posso, falando nela, né, é aqui no Yu Tanaka, né, que a gente fez um episódio sobre ela e eu tinha visto pouca coisa com ela, e aí vendo esse filme gostei muito, apesar de ela ter um papel bem pequeno, quer dizer, bem pequeno. É pequeno porque ela aparece no começo do filme e depois no final, né? E aí ela falando, né, que na música que ela canta, que aí os garotos acabam descobrindo, né, que a mãe estava viva, né? Ela fala, né, que a vida não é uma tortura, e aí lembro de Schopenhauer, né, falando, né, que viver é sofrer. Mas eu gostei e tem uma crítica que fizeram sobre o Crisântemos Tardios que cabe muito para esse filme também, que eu vou ler. A cada filme do Mizoguchi eu fico mais puto com o Japão. Sabe quem escreveu isso, né, Wilmerson? Foi o... Comentei lá no Letterboxd. Lá no Letterboxd. Eu concordo com isso. Assim, você via esse filme, as maldades que faziam, que a família passou, você fica com tanta raiva. E assim, essa história é baseada lá numa adaptação, mas ela é baseada numa fábula que tinha, acho que é do século XIV, eu acho, se eu não me engano, né? E aí tem um anime baseado nessa mesma fábula. E por incrível que pareça, mais uma conexão com o episódio que a gente fez sobre aqui no Yu Tanaka, o roteiro desse filme, desse anime, que em inglês é The Orphan Brother, em japonês é Anjutsu Shiomaru, né? E quem escreveu o roteiro foi a Sumi Tanaka, que escreveu o Forever a Woman, né? Aquele Para Sempre Uma Mulher, daqui no Yu Tanaka. Estão satisfeitos? Então, mais uma outra coisa. Nessa outra adaptação que tu mencionou, dessa fábula, que também está ali na equipe técnica,
o Isao Takahata, que ele vai virar depois um dos grandes diretores do estúdio Ghibli, e ele fez muitos animes importantes por aquele período dos anos 70 e 80 também, mesmo antes do estouro do Ghibli. Ah, que legal. Uma animação bem legal, assim. Eu não assisti ainda, mas eu conheço porque o Takahata é um desses diretores que eu peguei assim pra ver tudo. Tá satisfeita, Griffith? Acho que sim. Wilmerson, Kai, vocês estão satisfeitos? Bastante. Sim. Vamos falar agora de streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Griffith, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Recentemente, em tributo ao senhor David Lynch, que acabou de nos deixar, eu reassisti o Veludo Azul, que é um dos grandes filmes do David Lynch nos anos 80, que revisita o cinema clássico americano. É um filme voltando pro cinema americano, trazendo muito do clássico do cinema noir, mas com muitas características do cinema mais recente. Então, cores muito chamativas. É até uma espécie de contraste ao que o David Lynch tinha feito antes, já que ele começa lá com Eraserhead, lá em preto e branco. O Veludo Azul está disponível no Amazon Prime. Ah, que legal. Foi um filme que eu revisitei recentemente. E você, Caio? Ainda não foi no Netflix, né? Mas foi no Mubi. Eu assisti essa semana também o Pepe, Lucy, Bom e Outras Garotas de Montão. Se eu salvo engano, talvez seja o primeiro filme do Almodóvar, ou se não é, um dos primeiros. E no Mubi, antigamente, tinha bastante filme do Almodóvar. Mas hoje tem só alguns, e esse é um deles. E eu acho esse bacana porque o Almodóvar ele começou a dirigir no pós, e até a gente falou bastante sobre regimes de extrema-direita, acho que até talvez seja uma aura que tá... Nossa, nesse momento atual que a gente tá, né? Mas o Almodóvar ele veio começou a dirigir na famosa Movida Espanhola, que seria seria um movimento pós o regime do Franco, que, salvo engano, foi o maior regime de extrema-direita na Europa, foi o que durou mais tempo, né, salvo engano. E pós ter terminado, surgiu toda uma efervescência cultural lá na Espanha. O Almodóvar veio nessa onda, e esse filme meio que reflete muito esse período. Então é um filme, para quem tá acostumado com o Almodóvar, talvez mais contemporâneo, assim, tem mais novelão, assim, digamos. Esse é um Almodóvar, digamos, um pouco mais punk, assim, que reflete bastante a cultura desse momento. Eu acho que é um filme bem interessante. Não é um dos melhores do Almodóvar, eu prefiro outros, mas é bacana para ver esse retrato dessa época e também para conhecer também a obra do diretor. Tá disponível no MUBI. E você, Wilmerson? Olha, faz bastante tempo que eu não vejo nada no streaming. Esse ano eu não vi nada ainda no streaming. Mas, mesmo assim, eu tenho uma dica aqui, que é um sci-fi que mistura suspense, mistura terror, que tá na Fílmica. Se chama O Segundo Rosto. O título original é Seconds. É um filme do John Frankenheimer, protagonizado pelo Rock Hudson, que é basicamente um banqueiro que tá infeliz com a vida dele. É indicado para ele uma empresa que simula a morte dele, faz uma cirurgia nele, fazendo ele ter um novo rosto, e leva ele para ter uma nova vida em outro lugar. E aí, depois disso, ele percebe que as coisas não são tão boas assim como ele achava, e ele descobre que tem muito mais coisas envolvidas ali do que ele supôs inicialmente. E é isso. Não vou falar mais nada para não estragar. Eu acho que é um filme muito legal de assistir sem saber muito, sem ter muita informação. Como eu falei, é um sci-fi, mas que também é um thriller, um puta thriller de suspense e muito sobre paranoia. O filme é de 66, né? Época da Guerra Fria. É um filme de Hollywood, então fala muito sobre paranoia. E é um puta filme, eu acho muito massa. Recomendo muito O Segundo Rosto na Fílmica. Você tem algum meio de contato, Wilmerson? Quem quiser me procurar, pode procurar no Letterboxd, ou no Instagram, ou no Blue Sky, como
Wilmerson da Silva, Wilmerson com W, e acho que você não vai encontrar muitos com esse nome, então o perfil que você encontrar falando de cinema é o meu, e é isso. E você, Caio? Eu tô no Instagram, não sei, mas na mensagem por lá pode me encontrar, que é o Sem Imagem _1, mas acho que principalmente também não tô no Twitter, tô no Blue Sky agora também, eu tô falando o nome dos que eu tô no site, mas eu não tô falando nem meu nick, né, no Blue Sky, acho que eu tô mais por lá agora, é caiosemimagem.bluesky.social, mas especialmente no Spotify, o Sem Imagem Podcast, acho que se quiser me encontrar é por lá mesmo. Enfim, acho que essas são as redes. E você, Griffith? Eu estou no Twitter, no Blue Sky, com nicks diferentes em cada um, mas a forma mais fácil tu me encontra no Discord da Team Filmes. Agradeço muito a participação do Wilmerson, do Caio e da Griffith. E, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Parito, eu sou o Thiago. Daqui de Fortaleza, eu sou o Wilmerson. Sou o Caio, daqui de Belém. Também queria aproveitar para agradecer mais uma vez o Thiago pelo convite. Agradecer também, lá foi um prazer também conhecer a Griffith e o Wilmerson. Me diverti bastante e agradecer ao ouvinte, né, por ter nos ouvido até aqui. É isso, obrigado. E eu sou o Griffith, muito feliz novamente de receber mais esse convite do Thiago. E bons filmes. E esse foi o podcast. Não, peraí, vou agradecer também, então. Não, eu vou agradecer também. Eu sou o Wilmerson, de Fortaleza, e agradecer mais uma vez o Thiago pelo convite. É sempre um prazer gravar aqui. E estou muito feliz de ter conhecido hoje o Caio e a Griffith. E é isso. Um abraço. E este foi o podcast Ponto Cego.